Muito bem, amigos. Se aproximando mais o aniversário da nossa querida Crateus, e como de praxe, assim que eu já venho fazendo isso nos anos anteriores, que é conversar com algumas personalidades que contribuíram com o desenvolvimento da nossa querida Crateus. E hoje o nosso convidado é o Dr. Nonato Melo, Raimundo Nonato Lima Melo, mais conhecido como Dr. Nonato Melo, né? Dr. Nonato, alegria. Primeiro, a gente falar um pouco aí da sua história, até chegar nas instituições que você tão bem representa ao longo desses anos. Meu caro Edmilson, muito obrigado pela oportunidade. Você é uma pessoa que realmente tem levado ao conhecimento das pessoas de Crateús e da região, não só o conhecimento das pessoas que contribuem com a cidade, mas também a cultura da nossa região. Você é uma pessoa que representa muito bem Crateús e eu sinto o maior prazer do mundo em dar esse depoimento para você. Muito bem, doutor Donato. Olha, todos nós que somos conterrâneos, né? Nascemos aqui nas margens do Rio Poti, como se diz, para a gente galgar uma posição mais elevada, e principalmente na época em que você nasceu, formar-se em medicina era um desafio muito grande. Você poderia resumir um pouquinho aí como é que foi essa trajetória Pois não, para... eu tenho muito prazer em dizer isso, eu acho que serve até de exemplo para os jovens que eu, Certo. eu terminei meus estudos aqui em Crateús, na Escola Técnica de Comércio, Padre Juvencio. Com 17 anos eu terminei técnico de comércio, né? Então eu era auxiliar de contador. Certo. E fui para Fortaleza. Primeiro que tinha naquela época. Exatamente. Eu fiz até o terceira série de ginásio de 12, depois fui para a Escola de Comércio. Sei. E fui para Fortaleza em 1969, né? Trabalhava 2 expedientes como técnico de contabilidade em uma empresa lá em Fortaleza. Estudava à noite no cursinho. Sei. E tive a coragem de fazer medicina. Eu achava bonita a profissão, achava uma profissão digna. E estudei com muito sacrifício, fazendo um cursinho à noite. E mesmo trabalhando 2 expedientes, consegui passar para a medicina da primeira vez. Eu me lembro que quando eu cheguei em Crateús, foi assim, uma coisa assim, citada em prosa e verso. Porque era um fenômeno, né? O cara sair da escola de comércio e passar para a medicina da primeira vez. Até o jornal, naquela época, o Diário do Nordeste, não era o Diário do Nordeste, era o Correio do Ceará, o Diário Associado. Noticiou. Foi noticiado, até hoje eu tenho um recorte, né? Certo? Foi um momento de muita alegria e muito orgulho para mim e para minha família. Da universidade, naquela época federal? Universidade Federal. Só tinha naquela época federal. Só tinha. Pois é, e naquela época, como a gente pode dizer assim no popular, o pico era estreito, né? Era Porque eram estreito, 40 vagas Não, era mais vagas, eram 160 vagas. durante o ano, né? Era 160 vagas. Entrava todo mundo logo no início do ano, né? Do ano, aí Era, dividindo. são 160 vagas. 160. 160 vagas. Mas só tinha, o Estado do Ceará formava 160 médicos. Hoje o Estado do Ceará forma mais de 1.000 médicos por ano, né? Tanto é que o meu CRM é 1936. Quer dizer, quando eu me formei em 75, só existiu no Ceará 2.000 médicos. Realmente era um universo pequeno, né? Bem pequeno, era. Muito bem, então. Aí você optou pela pediatria? Exato, eu vim para Crateús e logo entrei no Hospital Geral, na Secretaria de Saúde do Estado, no próprio município, trabalhei na Secretaria de Saúde do município também, no posto João Afonso, ali perto do estádio. Em Joana Américo nem existe mais hoje. E na época o Zé Humberto também trabalhava aqui. O Zé Humberto, que foi depois deputado estadual, vereador, uma pessoa muito importante em Crateús. Certeza. E o Zé Humberto foi eleito deputado estadual e foi embora para Fortaleza. E eu tinha feito um concurso para o INAMPS em 76, em maio de 76, para pediatria e clínica médica. E fui aprovado nos 2 tetos. E aí eu e o Zé Humberto dividimos a pediatria do Hospital Geral e da Santa Terezinha, que eram 2 hospitais que existiam naquele tempo. Não existia ainda o Hospital Geral. Na época do Olá. O Hospital Geral só foi inaugurado em 79. Então eu tenho muito orgulho de dizer que desde esse tempo trabalhei muitos anos como pediatra. Houve uma época quando o Zé Humberto foi embora, que não tinha chegado os outros pediatras ainda. Depois chegou a doutora Eliane, chegou a doutora Melcina, a doutora Hermínia. Que eu era o único pediatra da região, não era do Crateús, era da região. Então eu resolvia tudo. Desde a consulta até a pequena cirurgia. Né? Naquele tempo não tinha programa de saúde da família, não tinha agente de saúde. As crianças chegavam muito doentes, o hospital vivia lotado de crianças. Hoje melhorou muito, a situação é totalmente diferente. Hoje melhorou bastante com o advento da medicina
que chamam atenção primária à saúde. Naquele tempo não tinha não, era só o plano do INAMPS e o hospital. Muito bem, doutor Donato. Então desenvolveu a atividade como médico, mas antes da gente entrar na parte profissional aí, realmente, das instituições, vamos falar um pouquinho da família. Pois não. Você é filho de duas personalidades aqui ilustres da nossa cidade, o senhor Mamed e a dona Maria do Carmo. A dona Maria do Carmo nos deixou recentemente, né? Há pouco tempo. A mamãe foi uma pessoa. Meu pai é Mamed de Melo Lima. Ele morreu em 79, com 75 anos, infelizmente, de câncer de pulmão. E ele era comerciante inicialmente, e depois ele enveredou pelo funcionário público da prefeitura. Trabalhou muitos anos na prefeitura municipal de Crateús. Era uma pessoa um cara muito manso, temperamento calmo, É, muito querido pelas pessoas, todo mundo gostava muito dele. E a mamãe é uma pessoa que era professora, e a mamãe é muito dinâmica, foi professora, secretária da escola de comércio, teve salão de beleza, enfim, a mãe foi um baluarte da nossa família. Ela que realmente enfrentava para valer, e graças a ela, uma família de pessoas humildes, né? A gente tinha uma tradição de família, mas era pobre, e a gente conseguiu formar 3 médicos, um padre, uma bancária e 2 bancárias, a Aureli e a Célia, que eram bancárias. mas 3 médicos, você, 3 médicos. Eliana Ele e é um irmão Francisco. meu mais novo, que é anestesista, o Francisco, Francisco. Francisco. Exato. Zacarias aqui é o O padre. Zacarias é o padre, e a Célia e a Aureli eram bancárias, do Banco do Ah, Brasil. muito bem. Doutor Donato, passando assim dessa parte familiar, eu gostaria de entender que também é um dos motivos pelos quais a gente está fazendo esse bate-papo é essa instituição e a importância dessa instituição para a nossa região, que é a Unimed. Porque durante a nossa conversa aqui, até para a gente separar um pouco o que é Unimed, o que é Sicredi, o que é Unicred, o que é tudo misturado, até que você possa. Como é que surgiu primeiro, o que surgiu primeiro? Foi a Unimed? Foi a Unimed. E como foi que surgiu? A Unimed foi em outubro de 91. Nós fomos visitados aqui pelo Dr. Otton Bastos, que era o presidente da Federação das Unimed do Estado do Ceará. E ele estava fundando a Unimed, queria fundar a Unimed em Crateús, as polos regionais do Ceará. Crateús, o Sertão Central, lá que Xerabubim, Vale do Jaguaribe, lá no Limoeiro, Aracati. Eram 4 Unimeds, né? E aí ele veio com uma reunião aqui em Crateús, e nós fizemos essa reunião no Hospital Geral, na qual estavam presentes eu, o doutor Janil, o doutor Wellington, o doutor Nenzé, Paulo Nazareno, enfim, a doutora, acho que a Maria de Jesus já, os nossos colegas, doutor Timbó, e a gente me escolheram o meu nome para ser o presidente. Sim. E a diretoria, eu lembro que foi formada por mim, pelo Dr. Wellington e pelo Dr. Janil. Sim. Então, nós 3 ficamos na frente da Unimed, fomos eleitos, teve uma assembleia, fomos eleitos, e daí começamos a Unimed. Pequenininha ainda, muito pequena, mas aí devagarzinho foi em frente, com muito trabalho, com muita luta de todo mundo. Fizemos da Unimed uma empresa bem grande, certo? Muito grande. Para que a gente entenda o que é a história. A Unimed, na realidade, ela é uma cooperativa. Exato, uma Certo? cooperativa médica. Que lá em Fortaleza já existia há bastante tempo. Já existia a Unimed Fortaleza, já. Certo, Unimed Fortaleza. Então vocês perceberam a necessidade de implantar uma Unimed, Exatamente. uma unidade aqui em Crateús. É a Federação das Unimedes Estaduais, ela congrega as Unimedes do interior. Então ela percebeu a necessidade. Certo. Então vamos olhar para o quadro de saúde daquela época. O que nós tínhamos lá, quando da implantação da Unimed? Nós tínhamos o Hospital Geral. Só tínhamos o Hospital Geral. Não tínhamos o Hospital Geral. E não tinha convênio com nenhuma outra instituição. Não. 1991, em outubro de 91. Então foi há 34 anos, né? Só tinha o Hospital Geral. Pronto. Aí naquela época o Hospital. Eu até já conversei com outras pessoas a respeito disso, mas para a gente relembrar. O Hospital Geral também no início das suas atividades não tinha convênio, ele era uma instituição privada. Privada. Privada e atendia só o SUS, né? Pronto, privado e SUS. A partir da chegada da Unimed em Crateús, foi que começaram a acontecer os convênios da Unimed com o hospital. Exatamente. O Hospital Geral foi muito importante para nós, como foi para toda a população. Eu acho que eu considero, Fernando, um dos maiores feitos para a nossa cidade foi o Hospital Geral. Importante. O Hospital Geral prestou um serviço assim inestimável a todo mundo. Eu não canso de louvar assim, fizemos aquelas duas personalidades, né? O Sábio e o Dr. Fernando foram 2 pessoas importantíssimas. Importantíssimo. Crateús deve muito a eles, tudo que eles fizeram. O Hospital Geral é um marco
Bom, Fortaleza. aí então vocês fizeram a reunião, Fizemos. começaram a agregar médicos lá, Exatamente. esta instituição, a Unimed Crateús, a partir de então, né? Exatamente. É. Aí desses médicos que você citou, Foram, fizeram parte é, desse, no vamos começo dessa dizer aqui, história. alguns médicos, foram 20 colegas que Sim, todos, formaram a certo. cooperativa, e daí a gente começou a funcionar ali na Moreira da Rocha, 580, é onde funciona o seu Joaquim Rezende hoje, o Joaquim Rezende, até um dia Eu desse, lembro, acho que eu lembro. era ali quem Lembro, é, funcionava. E pronto. depois a gente veio para essa nossa sede aqui. Em 99, já viemos para essa nossa sede aqui, já tive condição de. Essa sede hoje, nós Essa estamos aqui, daqui é onde a gente está, Coronel Zezé. Coronel Zezé. Exatamente. Certo, Em 8 anos nós conseguimos construir a nossa sede. muito bem. Fruto do trabalho de todo mundo. A gente, só para relembrar, quem começou como nosso gerente aqui foi o Júnior Bonfim, doutor Júnior Foi, Bonfim, que hoje é um advogado famoso, né? é, E depois, logo depois, entrou a Marta. E a Marta todos, está conosco desde essa época. nessa Então, a Marta época. é fundadora da Unimed também, a Marta. E uma grande Uma grande profissional. profissional, muito dedicada. Aliás, os dois citados, né? O doutor Júnior Devemos também, muito, tudo que a Unimed deve, hoje deve muito a ao Marta trabalho da Marta, é a muito, competência dela, a dedicação. um conhecimento na área do Foi, cooperativismo muito sem grande, né? dúvida alguma. Pois então, doutor Lado, então vamos procurar entender melhor aqui essa questão. A princípio, os médicos se associaram à Unimed Crateus e eles passaram a ser médicos conveniados, ou seja, Cooperados, cooperados, cooperados e atendendo pelo sistema Unimed, exatamente, correto? exatamente. Muito bem. E só tinha de saúde a Só o o hospital geral, hospital, sem dúvida alguma. hospital geral. Naquela época, eu acho que nem exame, laboratórios, como existe hoje, Não, já tinha. já tinha, né? Tinha o laboratório do Capitão Eduardo e o Sim, Moacir, que hoje é o é o proprietário do LAC, JMR, que é o LAC, né? sei. O Moacir também foi um pioneiro também, que veio lá do Piauí, apesar dele ser aqui da região, É. mas ele veio lá do Piauí e ele instalou o seu laboratório lá no Hospital Geral. Aí, daquela oportunidade, esses laboratórios passaram a ser conveniados à Sem Unimed. dúvida, todos os atendimentos Muito pela bem. Unimed. Bom, eu estou querendo fazer essa linha de raciocínio para que a gente entenda e a população que está nos Exatamente. acompanhando entenda como a coisa funciona. Importante. Sem dúvida. Muito bem. Aí a coisa foi crescendo, foi evoluindo, o sistema de saúde foi ampliando também, né? A quantidade de profissionais que Crescendo. ingressou foi crescendo também, Exatamente. enfim. Daí até chegar o que foi primeiro? Vocês entraram na parte de crédito, no caso da Unicred, ou construção da Unimed, Então, lá, todo atendimento? a Sicredi ela inicialmente o Unicred, né? Unicred. O sistema Unimed percebeu que ele tinha necessidade de ter uma cooperativa para angariar os recursos que era da classe médica, né? Sim, sim, sim. Então foi fundada a Unicred naquela época, né? Sei. E a Unicred foi logo 4 anos depois da Unimed, então ela é bem antiga também, É. né? Aí, qual era a finalidade da Unicred, né? É uma cooperativa médica, cooperativa de crédito, Certo. né? Cooperativa de crédito tanto receber recursos para aplicação financeira, quanto emprestar recursos. E já era um banco. Já era, Não não, a gente não gosta de ser chamado de banco porque a gente não tem a mesma visão do eu banco. sei. A gente tem uma visão Vamos. social, mas Certo. tem Sim. mesmo característica de um banco, Contato. de um negócio, Certo. exatamente, Muito bem. exatamente. Muito bem. Aí os médicos que já eram cooperados na Não, área da saúde passaram a ser cooperados na área do crédito, do crédito. Muito cooperativo de bem, crédito, muito bem. exatamente. E a 96. coisa foi evoluindo, foi crescendo. Nessa parte do crédito, certo tempo ela passou a ser aberta, digamos assim, ao público também. Foi. Nós aqui fomos pioneiros em muitas coisas. Hum, A gente tinha a Unicred, que era só de médicos, e a gente era afiliado à Unicred Norte e Nordeste, Central, sim, Norte e sim, Nordeste. sim, E aí nós fomos a primeira cooperativa do Norte e Nordeste a abrir por demais segmentos da área de saúde. Então nós sim, abrimos para o dentista, para enfermeiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, etc, etc. E depois de 3, 4, 5 anos, nós abrimos para os pequenos e médios empresários. Também certo. nós fomos pioneiros no Norte e Nordeste. Muito bem, Então a Unicred Crateus foi pioneira nesses dois lançamentos aí. Primeiro certo. abrir para demais profissionais e depois o segmento Pronto, empresarial. aí como surgiu a necessidade? Claro que eu faço a pergunta, mas ao mesmo tempo sabendo que a demanda para a construção do pronto Sim, atendimento. aí é uma coisa interessante, foi uma coisa muito boa que nós fizemos. A gente notou que a gente precisava de dar uma assistência melhor às pessoas. Sim, O Hospital Geral atendia muito bem as pessoas, mas depois estamos do SUS, né? sim, 150 pessoas, 200 pessoas por dia. E o cliente da Unimed, ele gostaria de ter um atendimento diferenciado, né? sim, Atendimento sim, não com muita fila e tal, né?
Então, daí veio a necessidade de construir o nosso pronto atendimento. A gente tinha algum recurso na época, já fruto do nosso trabalho e tal, e enfrentamos. E começamos, compramos o terreno do Zé Ivan, Levando Santana? do Zé Ivan Melo, Levando né? mesmo. É. Certo. E aí começamos, fizemos um projeto e tal, e começamos, e fomos até um certo ponto, aí faltou o dinheiro. Aí o que é que a gente faz? Aí fomos ao BNB. Foi uma novela comprida, demorou bem 2 anos, mas até que o BNB liberou o recurso final, na época foi R$ 550 mil, que era muito dinheiro naquela época. Foi, só para vocês terem ideia, o pronto atendimento foi na hora de 2007. Era bastante recurso naquele tempo, né? 18 anos atrás, né? Muito tempo. Pois é, e aí nós terminamos o pronto atendimento e inauguramos o Só pronto outra atendimento. pergunta. Esse recurso já era recurso oriundo da cooperativa Nós ou fizemos até aí com recurso da própria da cooperativa. Foi com cooperativa? dinheiro que a gente já tinha Sim. arrecadado ao longo desses anos, Pronto, certo. Muito bem. economizando e tal, e fizemos o esqueleto, deixamos praticamente pronto. Faltava Certo. só o acabamento e equipar e tal. Aí foi que entrou o Entrou o empréstimo do recurso. BNB. Certo. Aí, graças a Deus, a gente fez o empréstimo, conseguimos pagar tudo direitinho e tal. E hoje nós temos lá o nosso próprio atendimento, que tem plantonista 24 horas, né? Tem 23 leitos, né? 3 leitos de UTU, um leito Intermediário. intermediário entre um leito comum e um leito de UTI, né? Que tem toda a tecnologia para poder atender bem as pessoas, né? A gente tem sala de pequena cirurgia, tem um ambulatório aliás, tem consultório para especialistas que funciona ali na saúde center, Sim. tem sala de observação, sala de procedimento, exame cardiológico, mapa, holter, tem um amplo estacionamento e a gente pretende, agora, se Deus quiser, estou pensando que este ano, 2025, no março de 2026, a gente dá o pontapé inicial para fazer o nosso centro cirúrgico. Então, Todos os médicos de Crateús é um ganho vivem grande. sonhando com esse centro cirúrgico, que é em Crateús o Hospital São Lucas, que é do Escambiliano, Sim. ele atende hoje exclusivamente SUS. E os pacientes que têm Unimed, eles não têm para qualquer cirurgia que precise de uma anestesia geral, que o paciente precisa ficar de um dia para o outro no hospital, eles têm que ir para Fortaleza, porque aqui nós não temos nenhum local aqui. Mas só uma interrupção, gente. Pois Mas não. isso antes do. Porque hoje houve uma mudança que o Hospital Geral de Crateús passou para o Exato. Estado. Quando passou para o Estado, e aí o Estado tem uma cláusula lá que parece que o Hospital São Lucas recebe um pouco mais de dinheiro se for exclusivamente Sim, SUS. sim. Eu acho que é o direito deles, né? Afinal de contas, é Pois é, realmente porque até a- antes então, exato, dessa mudança, eles atendiam. até essa mudança atendia, né? Era, por exemplo, Particular e convênio. para a Unimed era importante. Era Era ótimo, era importante. ótimo também. Até para os pacientes particulares também. É, Hoje, infelizmente, a gente não tem assim, um hospital que o doente possa se operar e ficar à noite. Mas, como uma cesariana, que a gestante não pode ir no mesmo dia para casa, no isso é. máximo no dia seguinte. Então tem que passar a noite no hospital. E para ficar a noite no hospital que não tenha plantão, não é aconselhável, né? Pode acontecer algum problema e tal, e não é satisfatório, não É, é interessante que aconteça isso, né? muito bem. Doutor Leonardo, você tem uma ideia de que mão de obra é gerada, a quantidade de emprego gerado hoje através do sistema todo? Rapaz, a satisfação da gente é tão grande que você não imagina. Pra você tem uma ideia? Se você juntar aqui a sede da Unimed e o pronto atendimento, a gente dá 70 empregos Direto, né? diretos, tanto a profissionais de nível superior quanto a profissionais de nível médio, né? A gente tem também lá no pronto atendimento 6 salas para terapias especiais, né? Atendendo as crianças com transtorno do espectro autista, muito bem feito, por sinal, e tal. Então, a gente gera hoje 70 empregos. É uma alegria muito grande da gente saber que 70 famílias trabalham para a É, Unimed, conseguem sustentar suas famílias, colocar seus filhos nas universidades. A gente tem uma satisfação tão grande de saber que vários dos nossos colaboradores aqui têm filhos já formados em medicina. E aí, em medicina, em direito, em odontologia, enfim, fruto todas as faculdades. desse Fruto do trabalho, seu dessa trabalho, já. iniciativa, né, que foi E a gerada. Unimed, acho que, de certo modo, contribuiu para isso, né? A Com gente fica muito certeza. satisfeito com isso. Ah, com certeza, com certeza. Agora, doutor Nato, eu só acho que há a possibilidade de futuramente encontrar um meio termo entre o hospital e a Unimed para que facilite Eu acredito esse que não. A bom, tendência é né? que o hospital, agora que está sendo feita uma reforma, uma grande reforma, vai ser um hospital regional, que Sim, vai ser importantíssimo para Crateús e para a região, né? Um hospital de 280 leitos.
Acho que vai ser muito bom. Então o que pode melhorar Ó, para o o que, cooperado, para o usuário da Unimed, é nós a estamos pensando construção. agora, a gente está agora a partir do segundo semestre, nós estamos pensando seriamente e a gente tem um projeto já e tal, Sim, faltando é o dinheiro e a coragem de enfrentar. Mas a é, gente tem o apoio de todos os colegas e a gente está procurando se viabilizar financeiramente para começar, se não um grande centro cirúrgico, mas pelo menos começar um centro cirúrgico com uma ou duas salas. Nós já temos 8 lá e a gente começaria, quem sabe, para o ano já temos centro cirúrgico. Então, essa cirurgia é mais simples, mas que são importantes. Uma cesariana, é, uma apendicectomia, uma hérnia, uma vesícula, tireoide, ao invés dos nossos clientes irem para Fortaleza, seriam operados aqui mesmo e gerar um mercado de trabalho para os médicos locais, né? Os médicos locais é, e não em Fortaleza, né? é verdade. Olha, doutor Renato, uma coisa que é recorrente na população, principalmente no usuário, né, do sistema Unimed, assim, aqui na nossa cidade, eu acho que não é só aqui, em várias outras cidades, a dificuldade hoje dos médicos quererem atender o sistema Unimed, né? Nós temos exemplos aqui, né? Várias especialidades que já não atendem mais Nós temos pela Unimed, e isso é um problema grande, é um sério, problema né? sério que tem, inclusive, não é só aqui não, é no Brasil inteiro. Sim, Está em Fortaleza mesmo, que ó, é a cidade que tem médico, né? Que sim. até em SESC, todas as capitais têm médico em SESC, né? Mas até em Fortaleza você tem essa dificuldade. Nós aqui estamos fazendo tentando corrigir de alguma maneira. A gente, em algumas especialidades são mais assim, mais sensíveis, que a gente sente mais o problema, nós estamos procurando tentar resolver. Otorrino, cardiologia, a gente está procurando contratar profissionais de Fortaleza para vir atender aqui uma ou duas vezes por mês, para atender a demanda e pelo menos diminuir esse problema, né? Olha, eu acho que seria Mas uma não é saída. falta de interesse da gente. A gente, infelizmente, só para você ter uma ideia, Sim, Edmilson, para a população ter uma ideia, nós somos do sistema Unimed. Então, o sistema Unimed ele tem uma tabela de intercâmbio, isto é, vale para todo o Brasil. Então, a consulta é X, a cirurgia tal é Y. Nós não temos poder de mudar valores aqui. Ninguém tem esse poder de mudar valor, porque se você pagar mais e se for de outro Unimed, você recebe a menos. não, Então, essa conta não fecha nunca, né? é E a verdade. gente sabe que realmente os profissionais, é, a consulta talvez seja até realmente o preço não seria o ideal que a pessoa gostaria de receber. Mas é o que a Unimed Está podendo pode pagar. pagar. Porque a Unimed não é só consulta, não é só exame, são patologias caríssimas, né? Tratamento de câncer, um AVC, um infarto, coisas que são uma UTI. A medicina é muito cara hoje, né? É, Só para você ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia, um paciente com câncer de mama, por exemplo, que é frequente, né? sim, sim. Mas hoje um paciente fica bom, graças a Deus, que de primeira as pessoas que tinham diagnóstico de câncer era quase que já assim, câncer é questão de tempo, né? Hoje, graças à evolução da medicina, novos medicamentos, quimioterápicos, radioterapia, a gente Tem amenizado muito, tem né? sobrevida Corrigido e de corrigido. cura É total. verdade. Mais um paciente hoje desse sai por 500 mil, 900 mil, 1 milhão de reais. Então, É, são preços muito grandes. Então, por isso que o sistema Unimed, ele não é só consulta, ele tem tudo isso aí. Então, quando a pessoa tem um Unimed, muita gente pode até dizer, eu pago, a consulta eu posso pagar. Pode. O exame eu posso pagar. Pode. Mas o hospital talvez você não possa pagar. verdade. Olha, doutor Nato, você viu que no começo da nossa fala, a minha intenção é mostrar essas ações, essas realizações que são importantes para que acompanhem o desenvolvimento da cidade. Porque se a gente for analisar, tudo bem, poderia ter sido outra pessoa, mas não, foi o doutor Donato, é o doutor Donato que há quantos anos está na frente desse sistema? Faz tempo, a gente inaugurou aqui, né, em 90 e... Quando foi que eu falei a data de inauguração? 91, 91, né? 91, 91, rapaz, já são 20, 34 anos, né? 34, 34 anos. Muito Então, tempo, então né? assim, ó, isso é louvável, né? A pessoa está à frente de uma instituição, a dedicação à frente de uma instituição há tanto tempo, que, como eu disse, poderia ter mudado, muito bem poderia ter Não, mudado isso aí. e a Unimed ela tem eleições 4 em Sim, 4 anos, né? sim. Então os colegas Você hoje está vão me permanecendo, eleger, né? né? Porque Eu, inclusive, queria fazer uma saudação especial aqui aos meus dois companheiros do início de jornada, o doutor Wellington e o doutor Janildo, né? duas
grandes figuras, né? O doutor Wellington está conosco na diretoria. E o Janildo ele mesmo pediu para sair, porque foi morar em Fortaleza. E durante um certo tempo aqui, o Nezé também, que é o atual nosso vice-prefeito, também foi nosso diretor aqui, também pediu para sair. Não, eu estou nessa parte de política e tal, e tal. E aí o Nezé também saiu a pedido dele, mas foram 4 pessoas 3 colegas que contribuíram muito para a Unimed de Crateús. Como todos os outros colegas cooperaram, eu quero citar aqui uma pessoa que foi importantíssima para nós, inclusive ajudou na construção do pronto atendimento, era o nosso fiscal lá, doutor Soares, pessoa que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, e sinto muito por não estar mais conosco. O doutor Soares deixou uma lacuna muito grande. Deixou Uma pessoa importantíssima, deixou um grande legado. Um grande ser humano. Doutor Nato, eu acho que eu esqueci de perguntar, por exemplo, lá no pronto atendimento, vocês atendem outros convênios? Entendemos. Isso A é gente importante. atende CACI, que é o Banco do Brasil, CAMED, pessoal do Banco do Nordeste, né? Pessoal da Caixa Econômica, do CEF, pessoal do Exército, a GEAP, né? E até o ISEC também a gente atende. O ISEC, de vez em quando, está dando um trabalhozinho para pagar, estamos aí em negociação. Mas atende, né? Mas atende, né? Exato. Então, doutor Nato, olhando assim para trás, qual o balanço que você faz e o que você pode dizer da importância dessa instituição para a nossa região, não para a nossa cidade, para a nossa região, né? Eu acho que foi muito importante a Unimed de Crateús, ela foi importante porque ela, de certo modo, ela fixou muitos profissionais aqui em nossa cidade, né? O profissional trabalhava para o SUS, mas tinha a Unimed também como uma segunda fonte de renda, vamos dizer assim, né? E ela foi importante. Então, os colegas trouxeram equipamento. O Paulo Nazareno, por exemplo, que é um colega que eu não deixo nunca de admirar, uma pessoa que melhorou muito a medicina de Crateús e até hoje está conosco, fazendo a parte de endoscopia, colonoscopia, um grande cirurgião, um grande profissional. Doutor Timbó, que desde o início está com a gente também. Doutora Maria de Jesus, ginecologista, durante muitos anos, também trabalhou muito com a gente. Doutor Francisco José também. Doutor Francisco José também, trabalha conosco há muitos anos também. Enfim, São muitos, né? eu não vou esquecer. Não, acho Eu não vou citar que acaba. justiça, né? Exatamente. Mas também dá pessoal jovem também que também trabalha conosco, né? Hoje tem o doutor Aristides como, fazendo ultrassonografia, um profissional de muita competência, né? Enfim, muitos colegas que ajudaram a fazer a Unimed. A Unimed só é feita pelos médicos. A Unimed é a cooperativa dos médicos e os médicos é que fazem a Unimed. Não a diretoria apenas coordena, mas eles é quem fazem o atendimento, é quem dão o atendimento às pessoas e faz com que a Unimed cada dia cresça mais. Com relação à Unimed, eu tenho, assim, os momentos mais difíceis da minha vida eu passei dentro da Unimed, que foi em 2007, né? Falou agora, 2007, 18 anos, né? 18 anos eu fui submetido a uma grande cirurgia, coração, né? Fui operado 2 vezes, no espaço de 3 dias, lá na Unimed ali da Guanambi. Então eu tenho uma relação, ou seja, uma afinidade, né, com a instituição e até acho que uma gratidão, né? Porque se eu não tivesse o Unimed naquele período, talvez a minha situação tivesse sido mais delicada, né? E saí bem, graças a Deus. Aproveito até para mandar um abraço aqui para uma grande figura que com certeza você conhece, que é o Dr. João Martins de Souza Torres, né? Decentíssimo, grande profissional. Foi meu professor da faculdade. Foi, né? Foi. É um cidadão de bem. Doutora Eloá, né? Sua esposa. Assim, e aproveitar também, né, essa oportunidade, porque a instituição não resolve as coisas só, ela depende desses profissionais. E a gente, né, agradecer a todos esses profissionais que acreditaram na instituição, que se irmanaram aí a você, aos demais companheiros e fizeram da Unimed o que ela é hoje, né? Sem dúvida. A Unimed é uma família, né? Todos os nossos colegas médicos e os nossos colaboradores também, que sem eles a gente não existiria também, né? Com certeza. Quero render aqui minha homenagem a todos os colaboradores, desde a Marta até o mais humilde funcionário, todos eles deram tudo de si para que a Unimed fosse essa empresa respeitada aqui em Crateús, na região. Nós temos também, estendemos até Tauá, até a região de Tauá, né? E a gente, acho que procurou fazer o melhor possível. E se Deus quiser, antes que eu me aposente, eu já quero fazer esse centro cirúrgico, viu? Aí eu deixo aí para outros tomarem conta, porque afinal de contas. Vamos fazer o seguinte, doutor Renato. Nós estamos, Crateús está completando agora em julho, dia 6,
193 anos, tá certo? Quando completava 200 anos, né, que faltam 7, aí eu volto aqui para a gente fazer um Rapaz, balanço para ver o que evoluiu, né? a gente quando completa 74 anos, não tem, né? Não, Não, não daqui, pode, mas tem que pensar, não, tem que ser positivo. 7 anos, ó, Passa rápido, né? 7 anos, você pode ter certeza que se Deus Se quiser, Deus quiser, se Deus quiser, nós vamos ter a nós vamos estar aqui, saúde. bater Pois nesse é, se papo, se Deus Deus quiser, quiser, Deus há de querer, e né? vamos ver se o centro cirúrgico está pronto Se Deus quiser. para nos atender, né? Pois Porque, é, atender a todo mundo, a e não população. diga assim, é porque aí nós já estamos na Pois idade de mais. sem dúvida. E eu queria só dar um antes, Fica à vontade, fica à vontade. falar um pouco sobre o Sicredi, Ah, rapidamente. tranquilo, fica à vontade. Sicredi é uma cooperativa também de crédito que nos enche de orgulho também. A gente hoje é uma cooperativa de livre admissão, né? Sim, Então nós temos atender todo o público, né? E o Sicredi aqui em Crateús já tem hoje uma carteira de 30 milhões de reais de crédito, né? Já é um valor bem é uma significativo. significativa. Já gera, facilita a vida de muitos empresários e tal. Eu acho que gera grande movimento na economia de Crateús. E queria daqui agradecer a duas pessoas que me ajudaram muito no Sicredi. O Edson e o Janino, como sempre, meus dois Ah, companheiros, dois parceiros. passei tanto tempo, né? A Marta Sei, sei. e lá no Sicredi, o Paiva e a Neila, que foram importantes demais Certeza. durante 20 e tantos anos. Depois o tempo passou, eles se Mas Papa aposentaram. já aposentou já, né? Mas foram importantes demais, ajudaram muita gente e eu queria fazer essa homenagem aqui a eles. Muito bem, doutor Donatório. É sempre uma alegria, né, a gente poder falar um pouco da nossa história, da nossa cidade, do que a gente tem conseguido fazer, né, a nossa parcela de contribuição. E é sempre bom a gente relembrar, é sempre bom Sem dúvida. a gente contar essas histórias, porque muita gente acha que não, a coisa feita ali, não, fácil, foi simples, né? Foi, Mas tudo tem foi com muito dificuldade, trabalho e muito muita trabalho, dedicação de muita gente, muita né? articulação. Pois é. Então, eu posso dizer aqui da minha alegria, fico muito feliz de estar aqui fazendo esse bate-papo com você. Nos conhecemos sei Muito lá, tempo. Muitos janeiros, muito né? janeiro. E é uma alegria, tá? Transmita aí Eu um queria abraço a mais uma vez todos. agradecer a você pela oportunidade de falar essas coisas para a população de Crateús, Tranquilo? da região. E dizer também que eu tenho muito orgulho também da minha profissão de médico. Eu passei muitos anos Sim, no batente mesmo lá no Hospital Geral, fazendo visitas da pediatria sim. e acompanhando os pacientes do plano INAMP, na pediatria do hospital e tal. E que guardo muitas boas recordações. Sabe, para Sim, terminar sim. aqui, às vezes a gente se encontra com pessoas assim que a gente nem não conhece mais, porque passou muito tempo, a pessoa vem dar um abraço, É. dá um abraço fraternal a gente na rua. Ô, doutor Nato, que prazer te dar um abraço aí. Mostra o vídeo já grande, Aí, né? às vezes, o senhor se lembra, doutor Nato, do meu filho, aí sim, há 20 anos atrás. Ele hoje é capitão do exército, é engenheiro, é isso, é aquilo outro. Estava muito doente, o senhor foi lá e ficou com ele lá até o fim, não sei o que lá, e tratou e tal. Essas coisas que fazem a profissão da gente de médico gratificante, não é dinheiro. Dinheiro é importante, todo mundo precisa ganhar dinheiro para poder sobreviver, sustentar a família e tal. Mas essas coisas também são importantes demais para o ego da gente. Para a gente ver que estamos aqui, Deus nos colocou para fazer alguma coisa pelos seus semelhantes, pelas pessoas. Então isso é motivo de muito orgulho da gente, da nossa família. Tem muito orgulho também da minha família, graças a Deus. Estou casado, vou completar agora. Fim do ano agora eu completo 50 anos de formado, né, pessoal? 50 anos de formado. Formado. E para o ano eu completo 50 anos de casado, né? Tá muito Tem tempo. a dona né? Eliane, tem os meus 3 filhos, Marcelo, que é promotor de justiça, a Ticiana, que é enfermeira, e a Juliana, que é médica. Então eu tenho muito orgulho da minha família também. Isso é importante. Enfim, meus irmãos, de todo mundo. Graças a Deus nós somos uma família unida e que a gente conseguiu galgar algumas posições graças ao trabalho, à dedicação, ao respeito, à honestidade, à sinceridade. Enfim, valores que a gente cada dia precisa mais, né? Com certeza. Um abraço, muito obrigado. E para finalizar aqui, eu quero deixar um abraço para a pessoa que, quando se fala em Unimed, Unicred, que é a nossa querida Martinha. Eu quero deixar Sem aqui dúvida, eu falei um abraço. Ela vezes. falou, com certeza. Mas eu aqui, esse agora é o meu, que abraço a Martinha. É uma figura que eu quero muito bem. Nós estamos aí empenhados também num cooperativismo. A gente sabe o quanto é difícil, né? Cooperativo de energia solar. Energia solar. Mas se Deus quiser, nós vamos conseguir. Marta é uma lutadora. Ela vai conseguir. Ela é uma pessoa muito preparada, determinada. Terminada. E essa vai ser mais uma cooperativa aqui em Crateús, que vai ter sucesso. Deus quiser. Doutor Donato, um Muito abraço. obrigado. Tudo de bom. Um abraço, felicidade para você e saúde. Vamos chegar aos 200 anos. Se Deus quiser. E saúde para você e para sua família. Todos nós. Um abraço. Tchau, tchau.